Ó, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para explicar rapidinho duas coisas. A primeira é como compactar a imagem, caso você precise e eu não esteja no momento para poder fazer. Eu vou mostrar duas maneiras de fazer isso e vou mostrar uma outra questão também bem bacana que pouca gente sabe. Primeiro eu vou desagrupar aqui essas imagens que eu deixei agrupado quando eu fiz o documento. Mas, por exemplo, a gente estava tendo problema com o tamanho do arquivo, que estava ficando imenso. Ele estava ficando com 40 e poucos megabytes, porque essa imagem aqui, por exemplo, ela está em altíssima resolução. Então, se eu abrir aqui, ela continua com altíssimas resoluções. Então, essa imagem ela é muito grande, essa é muito grande, todas elas. No caso, a primeira maneira que eu faço para compactar é clico numa imagem, numa das imagens que eu vou alterar, aí depois eu seguro a tecla Ctrl e seleciono as outras imagens que eu quero fazer a mesma configuração. Ó. As 9 imagens estão selecionadas. Aí eu dou um duplo clique em qualquer uma das imagens que está selecionada, qualquer uma delas. Ó, vou botar aqui na banheira, ó. Vou dar 2 cliques. Ó. Dei 2 cliques nela, automaticamente ele vem para um novo menu aqui em cima, aqui, ó. E aparece uma nova opção aqui em cima que é o formato de imagem. Nesse formato de imagem, você vai vir aqui nessa parte aqui de cima, olha, que está aqui, ó, compactar imagens. Aí você vai clicar, vai escolher a opção impressão 220 ppi, porque ele mantém uma excelente qualidade na imagem, que é muito bom para impressoras e para telas. Ou seja, se você for imprimir o arquivo, ele vai permanecer com uma qualidade boa. Você dá OK. E automaticamente esse arquivo ele já comprimiu as imagens que estavam muito grandes. Quando você salvar, ele já vai salvar bem menor. Ao invés de 50 megabytes, ele vai salvar com 400 megabytes. A outra opção é, quando você for salvar, por exemplo, salvar como, você vir aqui, por exemplo, em ferramenta, compactar imagens e selecionar impressão 220 ppi. É a maneira mais fácil para compactar as imagens, porque ele já compacta tudo de uma vez só. E você dá um OK aqui e quando você salvar, ele vai fazer a compactação. Ó, vou botar aqui, ó, ó, eu tenho o arquivo original, propriedade. Olha, 46 megabytes e o outro que a gente acabou de fazer aqui, 756 kbytes. Ou seja, um tem 48 milhões de bytes, só para você ter ideia do que significa 46 megabytes, a diferença para uns 756 kbytes é que esse aqui tem 48 milhões de bytes, mais 48 milhões e meio de bytes, enquanto esse aqui, com 756 kbytes, ele só tem 774 mil bytes, entendeu? Então, assim, a diferença é muito grande. A outra parte que eu queria falar é quando a gente cria uma tabela. Quando a gente vem aqui, ó, inserir aqui em cima aqui, ó, e cria, por exemplo, uma tabela, tá vendo? Vou fazer 9, 3 por, ó. A gente bota aqui 9 blocos aqui 9 células, né? Aí quando a gente vem aqui, coloca um texto aqui dentro e tudo mais, o que acontece? Ele, por padrão, ele ele fica assim, né? O texto na esquerda e tudo mais. Aí o que o pessoal faz? Centraliza, vem aqui, ó, na página inicial, né? Centraliza o texto e depois dá tipo um enter para encaixar ele aqui no meio. Isso não é a maneira correta de fazer isso. A maneira correta de fazer isso é a gente vindo aqui, olha, clicando aqui nessa partezinha daqui onde tem essas setinhas e você dá um duplo clique nele, ele vem aqui, ó, na parte de cima para design de tabela, da tabela, e do lado abre a opção também tabela layout, tá vendo, ó? Aqui na tabela layout a gente tem essa opção aqui, ó, cadê, peraí? Aqui em alinhamento, ó, nessa parte aqui, ó,
na parte superior mais para a direita, a gente tem essa opção aqui no meio, olha, ó, alinhar a parte superior esquerda, a parte inferior esquerda, parte inferior direita, etc. E aqui não tem a do meio, tá vendo? Ó, centralizar. Ó. Quando a gente clica, automaticamente todos os conteúdos eles são postos exatamente no meio do arquivo. Então, se eu fizer, por exemplo, isso aqui, ó, tá vendo? Ele vai manter dentro, alinhado ao centro, tá vendo? Isso também é muito importante saber para a hora que for formatar. Não, tipo assim, porque às vezes ele tá aqui, né, igual tá aqui ó, no BFTube, às vezes você percebe que ele tá um pouquinho mais para cima do que para baixo, não tá tão centralizado. E quando você faz isso, você garante que ele vai estar centralizado mesmo, entendeu? É isso.